Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, hoje eu tô tão feliz, muita emoção neste programa. Primeiro que estamos gravando aqui no estúdio do SBT Interior. Que honra, que alegria. Estou mais uma vez recebendo a enciclopédia viva de Hebe Camargo, nossa querida, já íntima do público, Regininha Azevedo, né? Pois é, você está me colocando ficar conhecida. Já está dando autógrafos em Santa Fé, aqui em Rio Preto, né? Mas olha, gente, hoje a Regininha não veio... Claro que a gente sempre vai acabar falando em Hebe, mas o motivo principal é porque ela veio passar pra gente informações que só ela acho que sabe. E o público está muito curioso. Comentei aqui com o Tedeschi que você sabia, iria contar essa história. Ele falou, nossa, que bárbaro, não sei o quê. Que ela vai contar pra gente como que nasceu a Praça da Alegria. Hoje a Praça é Nossa, né? E então a Regininha sabe da origem, como surgiu. E eu acho que todo mundo vai ficar muito ansioso para saber, né, Regininha? Você sabe tudo. E vamos aproveitar para falar da história da televisão também, né? É o seguinte, a TV Paulista, que pertencia ao Vitor Costa, ela foi inaugurada em 1952, que só tinham as rádios, e daí o Vitor Costa quis ter a televisão porque já tinha de 50 do Chateaubriand, que era Tupi. Ah, então, já tinha então? Já, de 50. A primeira foi do Chateaubriand, em 1950. Que minha mãe foi no Porto buscar. Isso. E em 52, o Vitor Costa, que era já um famoso radialista no Rio de Janeiro, começou a ter umas rádios em São Paulo. E meu pai foi diretor de uma dessas rádios, na verdade de 4, era Excelsior, Cultura, Rádio Nacional de São Paulo, não me lembro mais todas. Mas em 52 lançaram a TV, que passou a chamar TV Paulista. TV Paulista. Canal 5. Ouvi falar muito dessa TV Paulista, Canal 5. Mas, desculpa te cortar, então a primeira TV do Brasil foi a Tupi. A Tupi. Tupi, em 50. Em 50. Tá. A segunda, a Paulista, TV e a terceira, a Record. Tá, olha só. Tá? E na TV Paulista, começaram a contratar algumas pessoas para fazer programação. E, nesse caso, o meu pai era amigo do Manuel da Nóbrega. E o Manuel da Nóbrega, que já fazia rádio, foi para a TV Paulista. E o Manuel da Nóbrega ia muito para Buenos Aires, ele gostava muito, ele e a Dalila, chamava a mulher dele. Que são pai e mãe do Carlos Alberto. Viajavam muito para Buenos Aires. E uma das vezes que ele voltou, ele contou para o meu pai que, estando em Buenos Aires, do hotel dava para uma praça, e ele via uma praça. E ele ficava observando o movimento daquela praça. E parece que tinha uma banca de jornal. Gente, eu estou contando história, eu tinha 5 anos de idade, tá? Deixar bem claro. Então, é o que eu ouvia dentro de casa. Para ver aquele movimento ali da praça. E parece que era uma banca de jornal, que o dono da banca interagia com todo mundo que passava. Olha, conversava com um contava o caso, outro. E o Manuel da Nóbrega gostava de ir para a praça e ficar sentado lá no banco da praça para observar mais de perto isso. E aí nasceu a ideia de fazer um programa interagindo com, não com artistas, mas com as pessoas do povo, né? Aí, quando ele voltou de Buenos Aires, ele contou isso para o meu pai. Ele falou, olha, o que você acha? Eu estou com uma ideia de fazer assim, tal, isso. Meu pai falou, faça. Olha. Pode fazer. E aí ele falou, não, mas como meu pai falou, pode fazer. E ensaiaram, fizeram, contrataram pessoas para fazer, só que não tinha patrocínio, né? E não eram artistas? Artistas. Não, era com artistas já. Já com os artistas. Tá. Que iriam fazer os personagens. Os personagens, porque ele criou cada personagem. Ele criou a Catifunda, ele criou... O Golias começou nessa praça como o Bronco. O Golias era... Olha. Moacir Franco foi figurante na Praça da Alegria. Começou, então, um monte de gente começou ali.
E aí meu pai falou, faça, pode montar o programa. Tem meu aval, faça. Mas não tinha patrocínio. Mas a televisão estava começando e meu pai achava que tinha que mostrar o que era um programa de televisão, para conseguir o patrocínio. Porque não adianta você ficar esperando patrocínio, a pessoa não sabe o que é, como é que vai patrocinar? Aí meu pai falou, daí teve a estreia, o primeiro dia, meu pai falou, vai que eu vou atrás do patrocínio. E com o programa no ar, meu pai era amigo do Bonfilholi. E foi para a casa do Bonfilholi para assistir o programa ao vivo. E ali, o Bonfilholi, eles eram donos da Sica. Olha só. E meu pai falou, eu quero que você assista isso, que você veja isso. E porque, é claro, né, gente, você chegar com um projeto num papel, a pessoa, você não tem a noção do que é aquilo, isso né? Em começo de TV, a pessoa nem sabia o que era televisão. Né? Que bárbaro, hein? Daí chegou e o Bonfilholi falou, fechado. Olha. E a Praça da Alegria do programa em diante passou a ser patrocinado pela Sica por anos e anos e anos, inclusive atrás do banco tinha um cartaz grande Sica que ficou isso no ar anos e anos. E que ano então foi que lançou primeiro? A Praça da Alegria? 55. 55, olha. 55. Foi um dos primeiros programas, ou o primeiro programa humorístico da TV Paulista, porque era muito teatro, muito musical. E aí foi um sucesso, foi né? Um sucesso, um sucesso. Total. Eu lembro do Borges de Barros, que fazia um mendigo todo esfarrapado, com uma cartola toda cheia de buraco, com um charuto, e tinha aquela pose que falava que tinha colocado não sei quantos mil dólares no banco em Londres, que não sei o quê, e tinha esse papo. Daí tinha o papo com... Ali começou também o Simplício, fazendo aquela história que ficou famosa da cidade de Itu, que era tudo grande, tudo maravilhoso. Tinha até excursão que ia para Itu, né? Que era aquele sorvete gigante, pizza de metro, o orelhão gigante. Isso meio que tá morrendo, ainda existe? Não, Você que morou lá? Lá no centro existe. Mas não tem mais aquela... como era, porque as pessoas não tem mais essa... o Simplício falando dessas coisas de Itu, né? Tinha um cotonete gigante, né? E tem lá em Itu uma casa com uma espécie de um museu em homenagem ao Simplício. Ah, tá. Mas ele que começou com essa história que tudo era grande? Que tudo era grande, que lá na cidade, Tamanã da Nóbrega contava um caso, eu falava, porque você não viu lá na minha cidade, olha então era assim e tal. Que bacana. E daí foi por muitos anos, assim. Não, e os personagens da praça, né, Geninha? A velha surda, acho que ficou uma das mais icônicas, né, da praça. Minha mãe foi lá. Né? Dá pra ver trechinho, Larissa? Vamos ver um trechinho, então, da minha mãe lá com a velha surda, que foi muito legal, muito divertido. Mas é Tara por quê? Tara por quê? Ela é louca. Mas eu não me aperto, né? Ah, quer ver de perto? Quer ver? Não vou usar camisinha, vai vender camisinha, quer ver de perto. A sua tara é ver de perto. Mas, minha filha, ver de perto o quê? O quê? Dá licença, eu vou embora. Eu vim aqui trocar umas ideias com você, eu vou embora, porque eu sinto. Não dá. Quer dizer, minha filha, quer dizer que você quer ver de perto... Não, nunca viu de perto assim. E a sua mãe também participou dessa Praça da Alegria um dia. Eu tenho até a foto dela nesse banco com o Sica atrás, Praça com o Manuel da Nóbrega. Olha só. Então, lá... Eu estou falando de TV branco e preto, tá, gente? Vocês nem imaginam o que é isso, mas era assim. E a velha surda quem fazia era o Rony Hills, né? E até eu tive com o Carlos Alberto, recentemente não, mas até um pouquinho antes da pandemia, e durante a pandemia fui lá na casa dele e falando que tinha que voltar esse quadro, né? O Adriano, querido, que fez o musical do Silvio, faz a velha surda esplendorosamente, né? Adriano Tunes.
Mas o Carlos Alberto falou assim, não. Marcelo, não dá para pôr outro ator, entendeu? Porque o Rony Hills ficou muito marcado e ele acha que não é certo pôr um outro ator, pessoa, né? Então, realmente, vamos respeitar, né? E realmente o Rony Hills era fantástico, né? E eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que ele até ficava meio chateado, porque ninguém conhecia ele como o Rony Hills, que era ator, era a velha surda, né? Ele era a velha surda. Tinha também o Canarinho, lembra? Canarinho, lembro. Que fazia o Chocolate famoso, um compositor maravilhoso. Todos os sucessos, os grandes sucessos de Elisete Cardoso eram composição do Chocolate, mas também ninguém conhecia ele como compositor, como músico. Mas ele fazia praça também? Fazia praça também. Humorista também. Humorista também. Humorista, Chocolate. Toda essa turma da TV Paulista, e eu via todo mundo todo dia, né? Porque o meu quintal que eu ia brincar era a TV Paulista. A TV Paulista. Ei, Maria, por isso que eu falo que é a nossa enciclopédia, viu? Eu estava até vendo esses dias o filme do Mussum. E Bárbaro também. E ele era sambista, né? Mussum era sambista. E aí Originais do samba. Originais do samba, né? E diz que era um dos conjuntos mais famosos da época, né, Regina? Que mais faziam shows. E aí depois ele foi fazer o humor e ele falou, mas eu não sou humorista. Mas aí acho que foi o Renato Aragão, falou, não, não, fica tranquilo que eu dou o texto para você, e ficou super, um dos humoristas mais famosos, né? Muito bacana. Isso acontece muito, a pessoa é uma coisa, vai, às vezes até para dar fazer uma participação, uma coisa, e ali nasce... Bom, temos um caso, né? Que ela era cantora, né? Nunca imaginou que ia ser apresentadora. Você sabe como ela começou, né? Não, conta pra nós. Eu assisti isso porque eu estava lá. Você sabe que algumas pessoas fizeram umas críticas, não críticas assim, mas no Instagram, assim... Marcelo, mas você é filho e tem que ficar perguntando coisa pra Regininha, né? Falei, mas gente, eu nasci em 65, então as coisas pra trás. Algumas coisas eu sei, minha mãe contar, mas você vivenciou tudo isso, né, Regininha? Não, e tinha isso, né? Meu pai ser o diretor e eu vivia lá dentro. Claro. E tinha livre acesso. Eu lembro que só tinha... Porque, assim, a Organização Vitor Costa tinha 2 prédios. Era onde eram os escritórios, que era na Rua das Palmeiras. E o estúdio, o auditório, porque era tudo ao vivo, era na Sebastião Pereira. Então, eu saía de casa, virava a esquina, estava ali. Tinha um senhor chamado Seu Nelson, que era o porteiro. E, lógico, ele não ia barrar a filha do diretor. Entrando. Eu vinha da escola primária, chegava em casa, tirava o uniforme e já ia para lá. Então, eu assisti todos esses ensaios, todas essas coisas. E os primeiros contratados da TV Paulista, ou era pessoal de teatro para fazer teleteatro, ou cantores para fazer musical. Isso em 52. Tanto que a Praça, que começou a ter outros programas, divergindo desses, foi em 55. Então, esse começo era só musical e teleteatro, esse tipo de coisa. Agora me perdi, o que a gente estava falando. Como que ela virou apresentadora? Aí ela foi contratada como cantora, porque ela foi para a Rádio Nacional e a televisão junto. E participando de programas musicais como cantora. Mas a Hebe sempre gostou muito de conversar. Toda vez que ela ia cantar, ela dava uma palavrinha com alguém do auditório ou falava do compositor da música. Nunca ela chegava, cantava e ia embora. E um dia tinha um jornal ao meio-dia que era do Roberto Corte Real que apresentava. Era um jornal pequeno, não sei nem se levava meia hora no ar. E eu estava lá, isso já no prédio da Palmeiras. O jornal era feito ali. E ele liga para lá e fala que ele não tinha condição de ir fazer porque estava com uma dor de garganta, a voz não saía. Aí foi aquele corre-corre, quem vai fazer, quem não vai fazer. Daí meu pai, tem fulano, não tem ciclano, não sei o quê. A Hebe tá aí? Tá, põe a Hebe para fazer, para apresentar. E ela nunca tinha feito. Nada. Põe ela, porque ela vai, mesmo que ela não dê notícia nenhuma, mas ela vai conversar.
E assim foi. Olha só. Foi a primeira vez que ela fez alguma coisa sem ser cantar. Sem ser cantar. Sem ser Que cantar. bacana. E como que surgiu? O primeiro programa foi o Mundo é das Mulheres? Não, ela fazia... Ela chegou a fazer 5 programas. Era quase um por dia, né? Que inclusive musical, né? Passa bastante isso. Ela fazia um programa que tinha um sorteios de perguntas e respostas, que chamava, o patrocinador era Piraquê, Massas Piraquê. Essa ela fazia junto com Fernando, não me lembro, que era um carioca que vinha e faziam juntos o programa. Esse de perguntas e respostas, ele é retratado no musical com a Leonor, né? Toda hora ela entra para responder e tal. Aí ela fazia um outro que era praticamente um comercial, do começo ao fim, que era Maiôs à beira-mar. Porque a TV Paulista tinha no estúdio uma piscina no estúdio, era raro. Então ficavam as moças de maiô em volta da piscina, algumas pessoas dentro da piscina nadando, e a sua mãe cantando na beira da piscina, vestida de roupa, cantando e Acho que quem falou desse negócio da piscina, das moças, foi o Moacir Franco. Acho que ele falou que as moças ficavam. E todo mundo ia para ver as moças. E o Moacir terrível, né, gente? E ficavam nadando. Inclusive, um dos que nadavam era o Miele. Miele, porque a mãe dele trabalhava era atriz na TV Paulista. Então chamava, tinha o Desfile à Beira-Mar, tinha o Encontro Musical, e aí nasceu, para quarta-feira, o Mundo das Mulheres. Então aí foi realmente o programa de entrevista. Começou, era um homem e tinha um time. Sua mãe comandava. Que tinha Cidinha, né? Cidinha já foi na TV Record. Tá. Aí era Cacilda Lanusa, Branca Ribeiro. Mas mudou muito essas que faziam. Yara Lins. Olha, Yara Lins. Riva Blanche. Gente, minha memória. Rê, e os homens ficavam na saia justa, assim? Elas punham eles... E a pergunta, porque elas levavam as perguntas a ele a concordar que o mundo era das mulheres. E naquela época, se hoje tem muito homem que não concorda, imagine em 55. Né? A concordar que o mundo era das mulheres e tal. E acabou ficando o Mundo das Mulheres o primeiro programa feminista do país. Por isso que todo mundo fala, né, que Hebe sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Exatamente. Voltamos a falar em Hebe, né? Não tem como, né? E quero até aqui falar a emoção que nós sentimos, eu e Regininha, Rafael junto, que assistimos a estreia, né, do Café com Selinho no SBT Interior e estreamos com o programa Hebe, que foi gravado lá na Concha, em Santa Fé do Sul. E foi emocionante, Regininha, ver Hebe de volta. Abrir a televisão, começar o programa e Hebe Camargo entrar. Foi demais. Hebe de volta à sua casa, né? Forever. É para sempre, não adianta. Tem pessoas que vieram ao mundo e que vão ficar. É verdade. Né? Ela é uma que vai, quando falar, como começou a televisão, quem foi, ela vai estar ali. Não, ela mesma falava, a minha história e da televisão se confundem, porque ela falava, fui cobaia da televisão. Né? E não passou, né? Conta essa história, do primeiro teste que ela foi fazer para televisão. Aí, eu não sei muitos detalhes, porque foi na Tupi. Foi antes da TV Paulista, então? Foi em 50. Foi em 50. Todos já eram contratados da Rádio Tupi. Tanto que esses contratados, o Chateaubriand escolheu alguns de sucesso, já cantores da rádio, para levar a Santos, no Porto, para receber os equipamentos. E a Hebe foi uma delas. Inclusive, a Teté, a Estelinha, irmã da Hebe, estava junto, e seu avô também. E foram para receber. Aí depois
é tal história, né? Não tinham noção do que era televisão. Esqueceram que precisava ter aparelho de TV para assistir, né? Trouxeram os equipamentos todos para fazer o programa, mas ninguém tinha TV. Como é que ia fazer? Daí, por isso A Teté foi junto, né? Foi. Olha isso. Por isso que retardou. E o Chateaubriand providenciou trazer dos Estados Unidos não sei quantos aparelhos. Gente do céu. E colocou nas praças principais da época para as pessoas assistirem. Porque quem quer ver? Não tinha bom onde aparelho. assistir. E então isso levou, acho que entre chegar o equipamento e ir o primeiro programa no ar, levou alguns meses, né, até providenciar e tudo isso. E aí começaram os testes de cantores, disso e tal, e fizeram um filminho, aquele que está por aí, da sua mãe, com Ivon Cury, cantando. Então esse filme... Vamos ver, dá pra ver, Larissa? Vamos pôr um trechinho, então, desse filminho. Foi um dos primeiros clipes, né, que falam da TV, né? Porque foi Ou o primeiro. o primeiro, talvez. Então porque vamos ver. Hebe com o Ivon Cury. É lindinho, né? Esse... Chorei tanto também. Hoje juntinhos e beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Bárbaro, né, Rê? Bárbaro. Daí realmente. Começaram a fazer ela tava os testes. lindinha. Quantos anos ela tinha ali? Em 51. 51 anos, 29, 21 anos. Olha que maravilha. De Maria Chiquinha. E começaram a fazer os testes de imagem, né? Até para os cantores, programa de cantores. E ela foi reprovada. Você acha? Era o Cassiano Gabos Mendes, o pai dos dois atores que estão aí, os filhos dele. Reprovou a Hebe, falou, olha, infelizmente, Hebe, você não dá para coisa. Tem no jogo a menina que é até engraçadinha, mas na televisão parece uma bruxa. Você acha? Porque a Hebe cabelo muito escuro, sobrancelha grossa, preta, e não tinha recurso nenhum. Então ele achou que a imagem, não tinha como corrigir aquela imagem na época. Ai, meu E Deus. daí ela foi reprovada para a televisão. Para sorte da TV Paulista, não né? é? Que aí pegou. Porque daí ela ficou chateada, né? Porque isso ela me contava, que faziam fila de todos os artistas e entrava um por um para fazer o teste. E nessas entradas, os outros, ficava todo mundo ali. Aí vai passar, não vai passar. Então, quando a pessoa não passava, que foi o caso dela, ficava aquele clima. E ela ficou, lógico, chateada, não passou e tal. Aí ela foi para a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional lança a TV Paulista. Olha só, maravilha. E que foi o sucesso dela. Sucesso dela. Ô, Rê, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Sempre que a gente vem aqui a Rio Preto, né, a gente não deixa de dar uma passadinha no Shopping Guatemi para visitar a Galpão 08, que me veste. Nossa querida Cora, né? Que Cora, é um amor, pessoa maravilhosa, comunicadora maravilhosa. Então, realmente, Galpão 08 é imprescindível passar lá, né, gente? A gente sempre vai lá. A gente passou lá ontem. Passando, sempre para tomar um cafezinho com a Cora, com o Pedro e comprar umas coisinhas lá, porque tem coisas lindas lá, né? Tem, muito bom gosto. Muito bom gosto. A loja é bárbara. E também falar da Lux Color, né? Nossa parceira desde o programa 1. Estamos aí iniciando 2023, a Lux Color sempre com a gente. Que já eram parceiras da sua mãe. Sim. Maravilhosa, tinta de qualidade. Pintei lá a casa lá em Santa Fé, no Lux Color. Fui lá na MZ, dos nossos amigos lá. Então, você também, né? Pintou sua casa toda com a Lux Color. E também nossa Lídia Sayeg, né? Sempre fazendo o colarzinho vida e tal, né? Então, precisamos levar o anel lá. Ela já me comprou do anel, viu? Agora vamos falar um pouquinho, temos ainda um tempinho, do documentário, né? Que vai ser lançado agora em março. Até falei
na entrevista com o Tedeschi. Que simpatia que é o Tedeschi, Muito, né, gente? muito. Muito simpático, Muito muito agradável. simpático. A entrevista com ele foi muito bacana. E o documentário aqui com o SBT Interior tá lançando, né? Que foi feito com vários artistas. Você, mais uma vez, protagonista, né, Rê? Vamos falar um pouquinho desse documentário. Tá lindo, você assistiu, né, Regininha? Já assisti. A Larissa tava morrendo de medo, porque a Regininha É porque o pessoal fala assim, morrer de medo, porque assim, se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Eu falo, eu não E você fico, fala com propriedade. eu não fico né? fingindo. É. Ou então eu falo, não, isso não foi assim, não, o que aconteceu. Mas tá lindo, né, Tá Regininha? tá lindo, sim. Estamos muito ansiosos, Tá, né, e tem pra ver o pessoas, lançamento. do começo de colega, de começo de carreira Não é? da Hebe, que o pessoal de hoje, eu acho que é importante conhecer essas pessoas que fizeram a televisão no Brasil. Sim, Alda Perdigão, que a Larissa se encantou lá com ela. Nós vamos lá, semana que vem, gravar um Café com Selinho. Selinho com Então ela. fala rapidinho, nós temos aqui mais uns 2 minutinhos, né? Quem é Alda Perdigão? Para o público conhecer a importância, a história da A Alda na TV Perdigão brasileira. foi uma das cantoras mais famosas de São Paulo, da TV Paulista, foi contratada pela TV Paulista e tinha um sucesso, gravou muitos discos na época e ela foi crooner da orquestra do Pocho. Tá. E eram só músicos e o Pocho, ela a única mulher que viajava com eles para o Brasil inteiro. Naquela época não tinha videotape, não tinha nada. Os artistas tinham que ir às cidades fazer os Que programas. coisa, né? Como é que vai imaginar um mundo sem videotape? Sem né? videotape, sem nada. E aí ela foi uma cantora de uma grande importância para a TV. E tá morando em Atibaia, né? Morando em Atibaia, tem o filho dela que mora lá também. E até muito pouco tempo, não sei, né, dona Alda, a senhora ainda está cantando. Ela cantava num barzinho de Atibaia, de coisa, com a idade que ela está cantando. Que idade ela tem, você sabe? 94? Que maravilha, Alda maravilha, hein? 94 anos Cantando. E vamos aí. Estaremos em breve aí em Atibaia para você contar muitas histórias para nós. Vamos levar a Regininha, que também deve ter coisas lindas para contar com você, né, Regininha? Eu lembro Vai ser dela emocionante, também. né? Vai E eu ser. quero levar um presentinho da minha mãe para você, Alda. Então, nos aguarde aí em Atibaia, né, Rê? Estaremos lá. Estaremos lá com a equipe. Quero dizer que agora o Rafa Vita está aqui na direção do programa, que por coincidência é filho da Regininha. Então o programa aí está caminhando. E veja como são as coisas, né? Por coincidência, neto do fundador da TV Paulista. Olha só que coisa, né? Nada é por acaso Nada nessa é por vida. acaso. Nada é por acaso. Gente, hoje vamos ficar por aqui com a nossa enciclopédia viva de Hebe Camargo. Não só de Hebe, que ela dá uma aula de televisão. Você precisa começar a fazer palestras contando a história da televisão, gente. Só sei de antigamente. Dizer que o Café com Selinho, que hora está aqui no SBT Interior, aos sábados às 19h20, também no YouTube, também no canal 28 da Sky para todo o Brasil. E eu estou muito honrado, muito feliz de estar gravando aqui esse programa aqui. Obrigado a Larissa, nossos câmeras, nossa equipe toda aqui. É uma honra, uma alegria muito grande e estou muito feliz, né, Regininha? Estamos, Muito, né, Regininha? muito, Estamos muito. E, se Deus quiser, vamos trazer pessoas muito importantes aqui, como a Margarete, que já está sentadinha ali, esperando, que tem fotos incríveis, histórias incríveis. Então, realmente, muita gente bacana vai passar por esse sofá aqui, né, Regininha? Vai para contar coisas que o público não conhece. Verdade, verdade. É isso aí. Hoje ficamos por aqui com a nossa Regininha Azevedo, mas semana que vem estaremos juntinhos aqui novamente com mais um Café com Selinho.